Ibovespa recupera parte das perdas do dia e fecha em estabilidade. Olá, investidores, mais um fechamento de mercado da Levante. Meu nome é Felipe Berenguer, sou analista político. Estou aqui para comentar os principais destaques dessa sexta-feira, dia 21 de maio de 2021. Mais uma semana aí se finalizando por aqui no mercado brasileiro. E aí a gente está indo já para a próxima semana, a última semana de maio. Aí estamos entrando no último mês, depois da próxima semana, no último mês aí do primeiro semestre deste ano. O principal índice de ações do mercado brasileiro operou quase o dia inteiro hoje em queda. A gente teve uma queda um pouco mais expressiva no meio do dia, ali por volta do meio do pregão, com o Ibovespa chegando a operar abaixo dos 122 mil pontos, mas no final do dia a gente teve uma recuperação do índice aí, que não deixou de fechar em queda, né? Ele fechou em 0,09% de queda, mas foi uma queda bem pouco expressiva, né? A gente pode dizer que o Ibovespa, portanto, fechou de lado no dia de hoje, um pouquinho abaixo dos 122.600 pontos. Portanto, se a gente pegar o fechamento da última sexta-feira, que ficou um pouquinho abaixo dos 122 mil pontos, a gente vai ter um acumulado semanal aí de alta, tá? Uma alta de 0,56% da última sexta até essa sexta-feira de hoje. Portanto, uma semana positiva aí para o índice brasileiro. E a gente vai explicar os principais destaques do pregão de hoje agora. Quem acompanha um pouco mais o gráfico diário do Ibovespa vai perceber que por volta das 2h e meia da tarde, a gente teve um pico de alta aí que fez com que o índice fechasse aí praticamente na estabilidade nessa sexta-feira, né? O que aconteceu? Basicamente, o Ministério da Economia soltou um novo relatório sobre as contas públicas brasileiras, né? Com as previsões para 2021. E lá nele foram feitos dois ajustes grandes, né? Primeiro pelo lado das receitas, com a atividade econômica melhor do que o esperado até agora, a gente teve uma revisão para cima das receitas da União como um todo, né? Estados, municípios e o governo federal. Isso em mais de 100 bilhões de reais, tá? Um pouquinho mais de 100 bilhões de reais. Então a previsão de arrecadação ficou melhor do que o esperado no começo do ano para esse ano, né? E do lado das despesas, também houve uma redução aí no esperado do ano. Isso é bom, isso é positivo, né? Porque os gastos têm um teto, não pode ultrapassar esse teto. Então, quando você tem uma estimativa abaixo do esperado, quer dizer que você está esperando que gaste menos do que você anteriormente estava nas expectativas de gastar. Isso foi calculado aí um espaço aberto no teto de 4,5 bilhões de reais, tá? Isso vai possibilitar, inclusive, que o governo desbloqueie parte do orçamento que foi bloqueado aí com a aprovação do orçamento, a aprovação tardia do orçamento de 2021, né? E teve que congelar 9,3 bilhões de reais. Portanto, aí metade desse valor vai ser liberado aí para os governos poderem gastar. Isso é positivo, né? O mercado entendeu como positivo, dá um alívio fiscal aí, pelo menos no curto prazo, em 2021, e indica que talvez no final do ano as contas públicas estejam num patamar menos pior do que o esperado no começo do ano, devido principalmente à pandemia, né, e o ritmo de recuperação da economia brasileira. Outro fator importante para explicar aí essa oscilação do Ibovespa hoje, foi um dia de volatilidade, principalmente nas blue chips, né, as ações que têm mais peso no índice, foi que hoje, pela primeira vez, na terceira sexta-feira do mês, foi a primeira vez que houve um vencimento de opções nessa nova metodologia, tá? Anteriormente era feito de outra forma, agora a gente alinhou aí o vencimento de opções aos mercados internacionais, então tanto aqui no Brasil quanto nos mercados internacionais no geral, o vencimento de opções a partir do mês de maio agora vai ser na terceira sexta-feira do mês, então isso trouxe certa volatilidade também para as negociações do dia de hoje. Falando então um pouco sobre as bolsas americanas, tá? Só o índice Dow Jones hoje subiu um pouco menos de 0,4%, o S&P 500 ficou de lado e o Nasdaq, o índice que é mais ligado às ações de tecnologia, caiu um pouco menos de 0,5% no dia de hoje, tá? Os índices estavam operando no positivo, em sua grande maioria, mas acabaram revertendo aí, pelo menos o Nasdaq e o S&P, tá? Acabaram revertendo essa tendência, principalmente por uma fala do presidente do Fed da Filadélfia, tá? Ele disse que antes que seja tarde demais é necessário abrir essa discussão aí sobre a possibilidade de retirada de compra de ativos financeiros. Então, para explicar um pouquinho melhor, o Fed todo mês compra ativos financeiros em certo patamar aí, para estimular a economia americana. Isso é uma das formas de política monetária, e cada vez mais com o aumento da inflação, né, a tendência é que essa discussão volte à tona, porque entende-se que a inflação pode vir a incomodar brevemente, e por isso esses estímulos aí teriam que gradativamente ser retirados. Então, algumas declarações acabam
fazendo com que o mercado fique um pouco mais bearish, né, um pouco menos otimista, porque significaria no limite que as taxas de juros vão subir no futuro próximo aí, se você tivesse movimento de redução de estímulos monetários, tá? Com esse aumento da aversão de risco, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, porque a gente obviamente é contaminado pelo mercado americano, maior mercado do mundo, o dólar frente ao real subiu 1,44% hoje e fechou cotado a R$ 5,32, tá? Uma alta um pouco mais expressiva no dia de hoje e também fechando um acumulado semanal aí, também em leve alta para a moeda americana frente à moeda brasileira. E como a gente tem feito por aqui, a gente sempre manda uma enquete aí no meio do pregão para vocês internautas, para quem nos acompanha, e vocês escolhem aí um ativo da Bolsa Brasileira, do Ibovespa geralmente, para comentar, né? Então o dia de hoje, essa sexta-feira, o ativo escolhido por vocês foi Banco Inter, né? O banco aí dos mineiros, né? Da família Menin, que também é dono da MRV, e cujos tickers são BID4, as ações preferenciais, e a Unity, né, que é a BID11, ambas tiveram queda mais expressiva no dia de hoje, tá? Foram uma das maiores quedas do Ibovespa. O BID11 só está no Ibovespa, o BID4 não, mas de qualquer forma o BID4 caiu cerca de 4% e o BID11 caiu 3% redondos. E por que caiu? Porque ontem as ações subiram forte, então hoje foi um movimento de realização de lucros. Ontem as ações do Banco Inter subiram praticamente na mesma magnitude que hoje caíram, então no net, a gente, né, no líquido, a gente vai ver praticamente as ações ficando no 0 a 0. Ontem foi dia de anunciar, primeiro, o desdobramento de ações do Banco Inter, mas isso não necessariamente faz com que a ação se valorize, e sim só que ela fique mais líquida, né, porque ela fica com um preço de tela um pouco mais baixo para que para que investidores no geral possam comprar, isso facilita, né. Mas a grande notícia foi a parceria com o Banco ABC Brasil, outro banco listado na B3, né, na Bolsa Brasileira, uma parceria para entrar no mercado de capitais com mais ênfase, né? Então os dois bancos vão trabalhar em conjunto aí, e com a expertise do Banco ABC, que já está há algum tempo nesse mercado, e a inovação, né? Enfim, toda a parte nova aí que empolga alguns investidores do Banco Inter, trabalhando em conjunto aí para fortalecer essa atuação no mercado de capitais brasileiro. Então, como ontem a gente teve uma notícia bastante positiva, né, os investidores reagiram bem a essa parceria, hoje a gente acabou vendo um movimento contrário, a realização de lucros, natural também que aconteça, e então isso explica aí essa queda um pouco mais forte aí do Banco Inter nessa sexta-feira. Pessoal, vou ficando por aqui, esses foram os destaques dessa sexta-feira, dia 21 de maio, finalizamos a terceira semana do mês e estamos indo para a quarta e última semana. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilha com seus amigos, com as pessoas que você sabe que investem. E lembrando que semana que vem, né, a gente continua com o mesmo cronograma de morning call, de fechamento de mercado. Semana que vem que promete também ser bastante movimentada no cenário político brasileiro, com reforma administrativa, com o MP da Eletrobras, que a gente tem comentado nos últimos dias também, que nessa sexta-feira ficaram de lado aí em relação ao cenário da Bolsa Brasileira, que ficou mais focado no cenário corporativo. Pessoal, vou ficando por aqui, um abraço, bom final de semana e até mais.